A Primeira Guerra Mundial ocorreu entre 1914 e 1918 entre a Entente, ou os Aliados, Inglaterra, Rússia, França, Itália, Estados Unidos, e a Tríplice Aliança ou Impérios Centrais, Império Alemão, Império Austro-Húngaro e Império Otomano. Esse iceberg foi feito com base em alguns outros e compila uma série de fatos e eventos ocorridos durante o conflito. Esse, além de um dos mais importantes assassinatos da história, haja visto suas consequências futuras, é também um dos mais curiosos pelo seu quase insucesso. Em 1914, um dos nacionalistas surgiu na Bósnia, e para apaziguar a situação, Francisco Ferdinando, herdeiro do trono do Império Austro-Húngaro, resolveu ir a Sarajevo junto de sua esposa. Durante o deslocamento pela cidade, um terrorista do grupo mais tarde chamado de Jovem Bósnia tentou atirar uma bomba no carro do arquiduque. Entretanto, o explosivo bateu na capota do carro e explodiu no veículo de trás. O motorista de Franz Ferdinando rapidamente avançou até a Câmara Municipal. Apesar do atentado, o arquiduque decidiu que iria visitar os feridos e uma nova rota foi planejada, evitando o centro da cidade. Só esqueceram de avisar o motorista, e quando soube do novo trajeto, decidiu manobrar para entrar na nova rota. O carro parou de funcionar na frente de um café, onde estava Gravino Príncipe, um dos terroristas envolvidos no planejamento do assassinato, que ao ver o herdeiro do trono austro-húngaro, disparou 2 tiros, matando Francisco Ferdinando e sua esposa Sofia, iniciando a crise de julho e, consequentemente, a Primeira Guerra Mundial. Seu assassinato foi do herdeiro austro-húngaro na Sérvia, como o Império Alemão entrou na guerra. Desde o século XIX, a Europa já se preparava para uma eventual guerra, com a criação de pactos e alianças militares. Com o assassinato de Francisco Franco, o Império Alemão, aliado do Império Austro-Húngaro, exigiu da Sérvia uma investigação, ameaçando uma intervenção militar, o que levou a Rússia a mobilizar seus exércitos. Em 28 de julho, o Império Austro-Húngaro declara guerra à Sérvia, apoiado pela Alemanha, enquanto a Rússia apoiou a Sérvia e assim se iniciou a maior guerra que o mundo já tinha visto até então. Assinado em 1919, o Tratado de Versalhes é o documento que finalmente encerra a Primeira Guerra Mundial. Apesar disso, as hostilidades já haviam se encerrado em 11 de novembro de 1918, com a assinatura do Armistício de Köppen. Uma curiosidade é que tanto a unificação alemã quanto o Tratado de Versalhes foram assinados no mesmo lugar, a Sala de Espelhos do Palácio de Versalhes. No início do conflito, os exércitos movimentaram em direção às fronteiras, seguindo a base da guerra do século XIX, avançar rapidamente com a cavalaria, acompanhado da infantaria. Entretanto, esse tipo de combate se mostrou ultrapassado, e para defender os territórios conquistados, assim como seus próprios, ambos os lados começaram a construir trincheiras, criando túneis e valas onde os soldados ficavam abrigados a maior parte do tempo. Essa estratégia impedia avanços significativos, ao mesmo tempo que resultava em inúmeras mortes. Com a dificuldade do avanço das tropas e os avanços tecnológicos que aconteciam durante o conflito, em 1915, os britânicos desenvolveram o Little Willie, um carro blindado desenvolvido a partir de um trator. Apesar de ser considerado o primeiro tanque de guerra, o Little Willie nunca foi usado em combate. Esse título vai para o Mark I, usado pela primeira vez em 15 de setembro de 1916, na Batalha do Somme, pesando 28 toneladas e medindo mais de 9 metros de comprimento. Comportava 8 homens em seu interior e, diferente dos veículos de combate moderno, possuía sua arma principal na lateral. Já os alemães só conseguiram desenvolver seus tanques em 1917 e usá-los em 1918, sendo o A7V bem diferente do Mark I em suas versões subsequentes. Ele foi bem pouco utilizado e tinha uma série de problemas de design e funcionamento. A Batalha de Verdun é considerada a maior batalha do conflito, travada entre fevereiro e dezembro de 1916 na tentativa francesa de se defender do ataque alemão. A batalha terminou com a morte de 300 mil combatentes, e o uso de artilharia foi tão forte que mudou a geografia do terreno. Até hoje, é possível ver as crateras causadas pela batalha que ocorreu há mais de 100 anos. Gás mostarda é um gás volátil, dito como tendo cheiro de temperos e com cor amarelada, e daí o seu nome. Foi usada pela primeira vez pelos alemães na Bélgica em 1917. Com poucos conhecimentos sobre o gás, os alemães o lançaram fazendo uso somente de máscaras, o que não impediu que a substância entrasse em contato com a pele e adoecesse também os soldados. Em contato com as vítimas, causa irritação na mucosa, ardência, bolhas e queimaduras. Em contato com os olhos pode levar à cegueira e a morte é lenta, dolorosa e pode levar semanas. Papoulas vermelhas é tido como um dos símbolos do conflito em referência ao poema de John McCree sobre o fim da guerra. Em tradução livre, um dos versos do poema diz: "Nos campos de Flanders as papoulas sopram entre as cruzes fileira após fileira."
O vermelho também faz referência ao sangue dos mortos, e até hoje, nas celebrações do fim do conflito, a papoula está presente. No Natal de 1914, em inúmeras localidades e trincheiras, os soldados realizaram um armistício informal. O soldado Marmaduke Walkington relatou que os britânicos cantavam canções natalinas na véspera de Natal, quando os alemães começaram a entoá-las também. No dia seguinte, não houveram conflitos, e os soldados alemães e britânicos saíram à terra de ninguém, se saudaram, se presentearam, enterraram seus mortos e ainda jogaram futebol. Alguns oficiais, obviamente, ficaram furiosos, disseram que aquilo era covardia, compaixão com o inimigo e traição, mas não houve nada a ser feito. Em 24 e 25 de dezembro de 1914, o mundo viu a trégua de Natal ocorrer no maior conflito da história até então. Infelizmente, os oficiais tomaram medidas para que no futuro nenhuma trégua por solenidade ocorresse, e os rumos cada vez mais brutais do conflito impediram que os soldados quisessem realmente conhecer seus inimigos. Paz armada é o momento pré-Primeira Guerra Mundial, onde os países se desenvolveram, principalmente a Alemanha recém-unificada, que rapidamente se tornou uma das maiores potências europeias. As tensões políticas iam aumentando, e os países, vendo a iminência de uma guerra, começaram a se armar e desenvolver seus exércitos cada vez mais. Até que com o assassinato de Francisco Ferdinando, a paz acabou e a guerra já prevista desde 1871 explodiu. Esse é um tópico sobre uma categoria bem ampla. Durante a guerra, era preciso passar informações para as tropas aliadas, o que exigia que alguém fizesse essa tarefa. Para isso foram usados pombos, cães e até mesmo pessoas. Vale lembrar que um dos nomes mais importantes da Segunda Guerra Mundial serviu como mensageiro durante esse conflito. As cartas foram a única forma dos soldados se comunicarem com suas famílias, que poderiam enviar também pequenas encomendas, como barras de chocolate, e-mails e outras coisas. Estima-se que 2 bilhões de cartas foram trocadas durante o conflito, e servem de importante fonte histórica, dando a visão dos soldados sobre o conflito, além de descrever as ações tomadas por seus superiores e os ocorridos às trincheiras. Manfred von Richthofen, conhecido como Barão Vermelho, é o maior as da Primeira Guerra Mundial. Entretanto, no Brasil, o sobrenome é facilmente associado ao caso de Susanne von Richthofen, presa por assassinar seus pais Manfred e Marisa von Richthofen em 2002. Quando o crime ocorreu, rapidamente muitos começaram a considerar a família como descendente do Barão Vermelho, levando até mesmo a Alemanha a negar a relação entre ambos. Essa história é doida porque o próprio Manfred, pai de Susanne, afirmava ser descendente do Barão Vermelho, o que obviamente é uma mentira, eles não tinham relação nenhuma. Se tu quiser saber mais sobre essa história, comenta aí que eu explico porque ela é bem louca. A epidemia da influenza, iniciada em 1918, não tem local exato de início. Sabe-se que começou a afetar os militares no fronte, mas que as informações foram censuradas na mídia para impedir redução na moral de tropa. Assim, a Espanha, país não envolvido no conflito, começou a noticiar sobre a doença, o que lhe deu a alcunha de gripe espanhola. O surto causou a morte de 50 milhões de pessoas, 35 mil somente no Brasil. Inicialmente, a Tríplice Aliança era composta por Império Austro-Húngaro, Alemanha e Itália, e previa a intervenção militar de todos caso um deles fosse atacado. Com o início da guerra, a Itália disse que não iria mobilizar suas tropas, pois quem iniciou o conflito foi a Alemanha, e o tratado não previa apoio à invasão, somente a defesa. Com isso, a Entente prometeu territórios e uma série de vantagens à Itália, que em 1915 resolve entrar na guerra apoiando a Tríplice Entente. No final das contas, a Itália não recebeu nada do que tinha sido prometido. As relações de casamento entre membros da nobreza existentes desde a Idade Média fez com que os descendentes da Rainha Vitória do Reino Unido fossem reis ou imperadores de locais diferentes. O Kaiser alemão Guilherme II era neto mais velho da Rainha Vitória, o czar Nicolau II, casado com Alexandra, neta favorita da Rainha Vitória, e tanto Guilherme quanto Nicolau eram primos, irmãos de Jorge V, também neto da rainha, que decidiu entrar na Primeira Guerra do lado da Rússia e da França. Então, para todos os efeitos, metade da Primeira Guerra Mundial é uma carnificina causada por primos. Com a eclosão da guerra e a grandiosidade do conflito, se acreditava que a Primeira Guerra resolveria todos os outros conflitos existentes na Europa. Existia até um certo otimismo, em que aquela seria a última guerra que colocaria a Europa de vez no ápice civilizatório, o que é obviamente uma grande mentira.
No início da guerra, o Brasil se manteve neutro, afinal mantinha boas relações com ambos os lados. Mas em 1917, os alemães afundaram o navio brasileiro Paraná, próximo ao Canal da Mancha. 6 meses depois, o navio Macau foi bombardeado próximo à costa espanhola, levando a entrada do Brasil no conflito. A participação foi pequena, com o envio de 13 aviadores para a Força Aérea Britânica e 24 oficiais para o exército francês. Também foi enviada uma equipe de 150 profissionais da saúde, que ajudaram na fundação do Hospital Franco-Brasileiro para as vítimas da guerra. Em 1918, o Brasil envia um navio com tropas para a Europa, e o almirante Fernando Frontin, no comando do cruzador Bahia, recebe ordens de navegar a norte e adentrar a orla do Mediterrâneo em direção ao coração da guerra, mas recebendo um aviso de cuidado devido à presença de submarinos alemães na região. Em uma noite, os observadores do navio informaram movimentação incomum na água e alegaram terem visto algo semelhante a um periscópio. Os militares então abriram fogo e viram o mar ser manchado por sangue. Na realidade, os brasileiros mataram um grupo de toninhas da região. E só para você não achar que isso só acontece com o brasileiro, em 1982, uma fragata britânica confundiu baleias com submarinos argentinos e abriu fogo contra elas. A vida nas trincheiras era um verdadeiro inferno, como já era de se esperar. Os soldados dormiam um pouco, comiam mal e tinham que lidar com ratos, piolhos e doenças. A vida do soldado alternava entre o caos do combate e a monotonia das trincheiras. Ocorrida entre julho e novembro de 1916, a Batalha do Somme é a mais mortal da guerra, com a morte de 400 mil homens. No final da batalha, os franceses e ingleses vitoriosos conseguiram avançar 9 quilômetros. Essa foi a estreia do Mark I. Também lutaram nessa batalha Tolkien, futuro escritor de Senhor dos Anéis, e que, segundo estudiosos, se inspirou em alguns acontecimentos da batalha, e Adolf Hitler, que foi gravemente ferido. Mas o ponto essencial desse tópico é a enorme cratera de 21 metros existente no lugar onde ocorreu a batalha, que foi formada no primeiro dia de combate, quando os soldados britânicos explodiram uma série de minas embaixo das trincheiras alemãs. Lenin, o principal nome da Revolução Russa, tinha se exilado em 1907 após o ensaio geral da Revolução. A participação da Rússia na guerra foi catastrófica, com grande número de baixos e soldados despreparados. Lenin se posicionou contra o conflito, dizendo que era uma guerra de potências imperialistas e que os soldados, membros do proletariado, deveriam voltar para suas casas para lutar contra a burguesia. Visando desestruturar a Rússia, o Império Alemão forneceu um trem que levou Lenin até Petrogrado para retornar com as ações revolucionárias. O plano alemão era desestruturar a Rússia por dentro, incitando uma revolução e desestruturando o governo. Em 1918, Henry Tender se deparou com o então cabo do exército alemão ferido. Apontou seu rifle, mas então o abaixou e deixou o militar se juntar às suas tropas que estavam em retirada. O nome desse cabo? Adolf Hitler, que teria reconhecido o soldado que salvou sua vida em uma pintura. Entretanto, existem controvérsias sobre o caso. Alguns historiadores afirmam que essa versão, sustentada por Hitler, serve na verdade para engrandecê-lo e gerar uma sensação de que ele estava destinado a algo maior. Henry Tender afirmou ter poupado vários soldados feridos, mas não se lembrava das feições de Hitler. Com o fim da guerra, o mapa da Europa foi reconfigurado, vários países surgiram e, para isso, 4 grandes impérios deixaram de existir: o Império Alemão, o Império Otomano, o Império Austro-Húngaro e o Império Russo, devido à Revolução de 17, que posteriormente levou à criação da União Soviética. Neurose de guerra é uma condição psicológica que tem como sintomas fadiga, tremores, confusão, pesadelos e deficiência visual e auditiva, causado pelo alto estresse enfrentado pelos soldados, o que muitas vezes os impediam de realizar seus deveres. Por incluir tantos sintomas físicos, é uma condição diferente do diagnóstico moderno de estresse pós-traumático. Com a volta de Lenin à Rússia e a forte agitação política interna, o governo decidiu se retirar da guerra na Europa, assinando com a Alemanha, em 1918, um tratado de paz, onde abria mão de uma série de territórios para as potências dos impérios centrais. Em 1914, os armênios eram uma minoria dentro do Império Otomano, que por uma série de disputas começou a prender e executar sistematicamente o povo armênio,
Se estima que entre 600 mil e 1,5 milhão de pessoas tenham sido mortas. Até hoje, o governo da Turquia nega esse ocorrido. Muitas produções artísticas foram baseadas na guerra. Uma delas é o livro Johnny Vai à Guerra, de Dalton Trumbo, que serviu de inspiração para James Hetfield, vocalista do Metallica, a escrever a famosa música One. Tanto a música quanto o livro retratam os soldados da Primeira Guerra, que após o bombardeio, perdeu as pernas, os braços, a língua e a mandíbula, mas continua sendo mantido vivo por aparelhos médicos. O livro traz uma série de reflexões e uma carga bem pesada, mas mesmo assim vale muito a leitura. Nascida em 1906, Monsilo não estava em casa quando os soldados austro-húngaros a invadiram e executaram sua família. Quando chegou e viu a cena de horror, se dirigiu à 6ª Divisão de Artilharia do Exército Real Sérvio e se alistou, sendo aceito ainda com 8 anos de idade. Apesar da pouca idade, Monsilo chegou ao posto de cabo e após a guerra viveu uma vida normal até falecer em 1993 com 87 anos. Harry Pett nasceu em 1898, lutou durante a Primeira Guerra Mundial e serviu como bombeiro na Segunda. Foi o mais longevo dos veteranos da Primeira Guerra e chegou a ser o 3º homem mais velho do mundo. Harry viveu por 111 anos. Em 19 de janeiro de 1917, o ministro das Relações Exteriores alemãs, Arthur Zimmermann, enviou um telegrama secreto, criptografado para o embaixador alemão no México, Heinrich von Eckart. Acreditando que os Estados Unidos declarariam guerra contra a Alemanha, Zimmermann instruiu o embaixador a oferecer uma aliança com o México e instigar um conflito com os Estados Unidos. O telegrama foi decifrado pela inteligência britânica, que interceptou a mensagem e após algum tempo enviou aos Estados Unidos, no intuito de mostrar as pretensões alemãs, o que levou à entrada do país na guerra em 1917. Um dos avanços militares da Primeira Guerra é o uso de camuflagens, e uma das primeiras técnicas a ser usada, principalmente em navios, é a camuflagem disruptiva, que fez uso de formas geométricas como forma de confundir os observadores em relação ao rumo e velocidade do navio. A violência da guerra dilacerou inúmeros soldados, arrancando membros e desfigurando faces. Com um número cada vez maior de soldados amputados ou com um rosto deformado, começaram a ser fabricadas próteses para que os soldados pudessem se reinserir mais facilmente na vida social após o conflito. A cirurgia plástica também surgiu nessa época, com o intuito de reconstruir o rosto dos soldados, muitas vezes quase irreconhecíveis. Henry Gunter é acreditado como o último soldado morto durante a guerra. Ele tinha sido rebaixado de sargento para soldado após uma carta sua denunciando as péssimas condições do exército ter sido interceptada. A unidade de Gunter estava próxima a uma guarnição alemã desde setembro. Faltando apenas 1 minuto para o início da validade do armistício, Gunter avançou contra os alemães, que o tentaram parar, mas o acabaram baleando quando ele chegou próximo a uma metralhadora. Em 1915, 5.000 alemães atacaram a fortaleza de Osovic, guarnecida por mais ou menos 900 homens. O ataque com gases venenosos contra a fortaleza causou hemorragias em quase todos os soldados. Seus pulmões derretiam internamente e por isso cuspiam e vomitavam sangue. Mesmo assim, eles empunharam suas armas e avançaram contra os alemães, que viam aterrorizados as terríveis criaturas que aqueles homens tinham se tornado. Essa é uma das teorias da conspiração que diz que a Alemanha não foi vencida. Na verdade, ela foi traída pelos judeus e socialistas que conspiravam contra ela. Na época, muitas pessoas acreditaram, pois, como a guerra não chegou às grandes cidades alemãs, existia uma falsa impressão de que o exército ainda tinha condições de continuar lutando. Essa tese, apesar de falsa, contribuiu para a ascensão do regime nazista nas décadas seguintes. Esse é um fato curioso, mas alguns dizem que Hitler não usou armas químicas na Segunda Guerra por ter sido vitimado por esse tipo de arma na Primeira. Outra teoria, porém, é que a Alemanha tinha medo de retaliações caso usasse gases venenosos e por isso não usou. Vale lembrar que as armas químicas tinham sido proibidas no final da Primeira Guerra, mas que a Alemanha nunca se importou muito em quebrar tratados. Em 1914, os alemães estavam a 50 km de Paris, e o governo francês tomou uma medida rápida e curiosa.
foram recrutados 1.100 táxis, cada um com 5 soldados e mais um motorista, para irem até a região do fronte, e essa é a história dos táxis do Marne, como ficou conhecido. Então é isso, espero que você tenha gostado. Esse é o primeiro vídeo desse canal, então não dava pra esperar muita coisa. Mas se você gostou minimamente, curte aí, compartilha, se inscreve, deixa a sua sugestão de vídeo nos comentários e é isso. Até mais!